11 horas e 59 minutos, com um pouco de interferência aí nos nossos microfones, mas estamos entrando no ar com mais um Prosa sobre a Vida. Hoje é dia 15 de dezembro, né? Metade do mês de dezembro. Nós que estamos aí no finzinho do ano de 2023, né? E a gente teve uma longa caminhada com o Prosa sobre a Vida, discutindo esses assuntos ligados a psicologia, psicanálise, e sempre com a psicóloga Carolina Zandoná Fornari. Tudo bem? Bom dia, Alexandra, tudo bem? E contigo? Tudo certo. Bom dia também àqueles que nos acompanham, né? Nesse ano de 2023, que nos acompanharam em inúmeros programas em que a gente discutiu vários assuntos, né? Tu foste dizendo assim, ligados à psicologia, à psicanálise, à vida, à condição humana. Em vários momentos eu me lembro de tu usando essas palavras. E a ideia é que a gente vá chegando assim no final do ano e que a gente possa refletir também sobre a força das palavras que nós usamos, daquelas que nós escolhemos usar, pensando também porque esse período do ano é um período em que a gente se encontra, né? São tempos em que nos encontramos com familiares, com pessoas queridas, e que isso nos mobiliza diferentes afetos. Saudade, alegrias, mas também dificuldades na relação, tristezas, ressentimentos, e tudo isso é feito com palavras. Então a ideia de hoje é que a gente possa conversar um pouco sobre a força das palavras. Nós estamos ao vivo no Facebook e esse quadro também ele vai depois ficar armazenado no nosso YouTube para as pessoas que quiserem reassistir ou acompanhar, né, os outros episódios. Mas, psicóloga, quando tu começou a falar, introduzir o assunto, eu lembrei... nas redes sociais, geralmente, as pessoas colocam, né, que se preparam para as festas de final de ano. Por quê? Vai se reunir com as pessoas e vai surgir aquelas perguntas indesejáveis daqui a pouco, né? Aquelas questões que são difíceis de conversar, mas que todo mundo agora vai se preparando, né? E a força das palavras, realmente, de quem vai ouvir e de quem vai falar, né? Isso, porque as palavras marcam, né, Alexandra? As palavras deixam marcas nas pessoas, nas relações, na história. Nós somos feitos de palavras, né? A nossa história, ela é palavra. Quando nós contamos uma história, é com palavras. Nós pensamos com palavras. Nós nos projetamos com palavras. Nós sonhamos com palavras. Nós sofremos com palavras. O nosso sofrimento tem palavras. E quando um sofrimento é muito grande, quando uma dor é muito grande, falta palavras. São elas que nos faltam naqueles momentos de uma dor difícil de suportar. E muitas vezes nesses momentos o trabalho é por palavras, para que alguém possa entender o que está acontecendo, e se apaziguando e elaborando aquilo que está acontecendo. Porque o que é elaborar se não poder dar novo sentido ao que aconteceu, à história, ao acontecido. Tem um autor que é o La Roça, que diz que, assim, vou dizer nas minhas palavras, que não importa tanto o que se passa, o que importa é o que nos passa, o que acontece conosco a partir daquela situação. E a gente já vinha conversando na última semana, no último Prosa, né? Que o modo como a gente compreende as coisas pode dar outro sentido àquilo que a gente viveu. O modo como a gente vê, como a gente sente, como a gente escuta, como a gente diz, pode fazer toda a diferença. Mas é muito difícil, né, psicóloga? Porque a gente imagina, por exemplo, sempre fala, né, popularmente, que entre o cérebro e a boca tem que ter um filtro, né? Porque às vezes a gente fala e a gente nem percebe, né, que tá atingindo, que tá... Ou então sendo inadequado também, né? É muito difícil ter esse filtro e saber, né, canalizar aí as palavras. E isso é uma construção, Alexandra. Tu tocou num ponto bem importante, porque é preciso que a gente pense para falar. Tem coisas que se a gente pensa, a gente não fala. Né? Assim, precisa pensar. Precisa que a palavra tenha um filtro. Precisa que a gente possa nos responsabilizar por aquilo que nós dissemos e pelo efeito que tem
né? Uma análise, muitas vezes, ela é uma construção disso. Que nós possamos nos responsabilizar pelas nossas palavras. Porque a gente é feito de palavra, né? Que é outra forma de dizer de que a gente vai aprendendo a se responsabilizar pela própria vida, pelos próprios pensamentos, pelos próprios sentimentos e nos responsabilizar pelas nossas relações, pelo modo como a gente se relaciona, pelo efeito que a nossa palavra tem no outro, porque marca. E pelo efeito que a palavra do outro tem em nós. Porque a gente tem um trabalho por fazer aí de elaboração, que é o que a gente vai fazer com aquilo que o outro nos disse, com aquilo que a gente recebeu do outro, que nos cabe a nós, né? Muitas vezes esse é um trabalho na análise, assim, é ajudar que alguém possa deixar a posição de reclamação em que o culpado é o outro e poder se implicar com o que eu faço então com Como isso. eu vou reagir, né, com o que as pessoas me falam. O que eu faço com o que eu estou recebendo? O que eu faço ou o que eu não faço com aquilo que eu recebo? E tem muita gente que usa essa posição, eu acredito, na defensiva, né? De sempre botar a culpa no outro, mas às vezes é como eu vou reagir, né? Claro, e esse é um processo de implicação consigo mesmo e com o seu destino, com a sua história. Né? Porque vir na análise para reclamar do marido, né? Do amigo, do chefe, não produz efeitos de transformação. Mas a partir do momento em que eu me implico com isso e penso, mas o que eu estou fazendo? Por que isso me atinge tanto? Que sentido tem para mim? E poder muitas vezes ir entendendo e dando outros sentidos às palavras ou podendo transpor, usar outras palavras. A gente até acha engraçado, né? Quando as pessoas... Geralmente casais falam isso. Não é o que tu me falou, é o jeito como tu me falou. Às vezes as pessoas também têm um sentimento de um tom de voz, né? Uma forma de falar que também atinge, né? Que vai marcando. Mas a marca é minha. E eu preciso poder, né? Entendê-la e transformar se é necessário. Porque tem palavras que nos marcam e que marcam a vida inteira. E que a gente pode ir longe porque aquela palavra nos marcou. Da mesma forma que há palavras que nos marcam negativamente, há palavras que nos sustentam, que fazem com que a gente vá longe, porque aquilo sustenta uma base simbólica. É importante ter essas palavras de afirmação, né? Às vezes a gente percebe isso muito com as crianças, né? Se tu tem um incentivo, um elogio, a criança ela reage diferente, né? As palavras têm efeitos, né? Sem dúvida, assim. E trazer esse tema, né, Alessandra, num tempo em que a gente vive numa sociedade, numa cultura, em que muitas vezes a palavra vai perdendo seu valor, né? Que a palavra... Será que a gente... que ter palavra tem valor ainda no nosso tempo? Será que a palavra tem força? Será que a gente leva a sério as palavras? Inclusive, em compreender que a palavra pode curar, né? Que a cura pela palavra, que é a psicoterapia, a psicanálise, ela é uma cura importante, possível, né? Teve, em alguns anos atrás, Alexandra, eu trabalhei num setor de assistência social. E eu escutei de uma pessoa assim muito sofrida, com uma vida muito sofrida, muito difícil, algo que me marcou profundamente e que até assim, até hoje eu trabalho para poder ir entendendo o que ela quis me dizer e o que eu posso fazer com isso. Em um atendimento, assim, eu convidei essa pessoa para que falasse. E ela me disse assim, do que adianta falar? Não vai mudar nada. Eu vou só lembrar e vai me fazer sofrer. E aí eu fiquei pensando no profundo desalento dessa pessoa de não acreditar que um outro ser humano possa escutar ela naquela dor. Possa entender, né? Possa entender e possa ajudar a transformar aquela dor em algo que seja diferente, em algo que seja uma outra história. Porque história não é destino de alguém. Infância não é destino. E esse é um trabalho de análise, que um sujeito possa construir o seu próprio destino, em que pese a sua história.
né? Mas em que pesa histórias muito difíceis. É uma posição bem difícil, né, psicóloga? Eu acredito que o teu trabalho seja justamente para isso, para traduzir também em palavras, né, o sentimento, a dor daqui a pouco, né? A pessoa, às vezes, até falta palavras para explicar como ela está se sentindo. Às vezes a gente não consegue traduzir, né? Porque parece uma coisa que pra gente é natural, mas é difícil de explicar. E acredito que o trabalho, né, psicóloga, que vocês desenvolvem nas pessoas é muito disso, é muito de traduzir o que a pessoa está sentindo, botar em palavras, né? E quem já passou por isso, assim, Alexandra, quem já se sentiu genuinamente compreendido, assim, isso faz uma marca na vida. Quem já sentiu o alívio que é conseguir traduzir uma dor em palavras... E o quanto aquela dor se torna possível atravessar, possível suportar. Sabe que essa é uma marca na vida, assim, daquelas coisas que a gente vive e nunca mais esquece. E que a gente vive junto com o outro e que aquilo vai tendo um lugar e vai nos dando suporte, força, para atravessar os momentos difíceis da vida. Me lembrou agora dos grupos de apoio, né? Por exemplo, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, né? É um momento que você está passando por um momento difícil, mas você encontra outra pessoa, outra situação aí que também já passou, já sentiu aquilo, né? E como é bom se conectar com alguém que possa auxiliar também, né? Isso salva. Poder se conectar genuinamente com outro ser humano salva uma vida. Se sentir compreendido na sua dor, se sentir existindo para o outro ser humano, se sentir que aquilo que eu existo e que eu tenho um valor, que a minha vida tem valor, salva. Né? Esse é um pouco do trabalho de uma análise, né? A gente poder ir atravessando junto essa existência e podendo encontrar palavras, podendo que alguém se sinta existindo. A Maria Lívia diz que não é qualquer escuta que cura. Né? Por isso é tão diferente conversar com um amigo. É escutar para alguém que tem uma escuta qualificada. Para alguém que pode escutar genuinamente, estar interessado genuinamente naquilo que eu tenho a dizer e daquilo que eu nem sei que eu tenho a dizer. Que eu vou descobrir junto. Que eu vou, né? E descobrindo no processo. Tem gente que só te escuta já pensando no que vai te responder, né? Só pensando em responder. Mais preocupado em si mesmo do que, né, no outro. E a escuta analítica é uma escuta que vai para além do que um sujeito diz. Mas é o que ele não diz ou o que ele não pode dizer ainda. E atravessar esse caminho juntos, né? Ou aquilo que ele nem mesmo se deu conta que tem a dizer. Mas poder construir um espaço que possa escutar, que possa pôr em palavras. A Anne Frank, que foi uma das pessoas que viveu o Holocausto, tem uma frase que todos atribuem a ela. Eu não sei bem se é dela, mas, enfim, vou citar a atribuição. Que ela diz que qualquer dor pode ser suportada se sobre ela pudesse ser contada uma história. E uma história feita de palavras. A possibilidade de pôr em palavras aquilo que você viveu. Para poder suportar o que é difícil e poder desfrutar daquilo que a vida pode nos trazer de bom. Né? Pensando agora no final do ano, nessa época, né, que as famílias se reúnem, a gente tem confraternização com amigos, esse relacionamento com as pessoas, justamente o que eu falei no começo, que a gente se prepara, né, para conversar, para tocar em assuntos difíceis daqui a pouco. Qual seria o exercício agora, fim de ano, assim, para a gente poder passar melhor, sabe, esses relacionamentos, essas festas aí de fim de ano? Qual cuidado que a gente poderia ter agora com as palavras, com o que vai ouvir daqui a pouco, né? Agora para fim de ano, a dica aí pra gente. Eu acho que, Alexandra, o nosso papo, né, a nossa prosa sobre a vida de hoje, ela nos convida a que a gente possa pensar nas nossas palavras. Né? Poder genuinamente
pensar naquilo que a gente tem a dizer. Esse é o convite, assim, para que a gente possa pensar naquilo que a gente sente, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente diz sem pensar. E por que a gente diz sem pensar? Convidar que as pessoas possam, né, fazer esse exercício. Muito bem, fica aí o nosso convite então, né, porque dezembro, como a gente vem há 2 programas já conversando, né, é uma época que é muito feliz, muito, muito celebrada, mas também tem os seus momentos difíceis, né, para muitas pessoas. Sim, né, e que a gente precisa tolerar que seja uma época de afetos diversos, né, porque é, por um lado, muito feliz e talvez muito feliz para alguns, não para todos, né? Para todos remetem a outras questões que precisam ser cuidadas e tratadas, né? E que não é só feliz, assim, tem os conflitos, tem os ressentimentos, a história, né? As dificuldades nas relações, e a gente também tem que olhar para isso. Sim. Devemos prestar atenção também nisso, né? E para quem, psicóloga, sentir que precisa dessa ajuda, que precisa atravessar de uma maneira diferente, que queira mudar talvez para 2024 algumas questões e precise desse auxílio, como as pessoas fazem para te contatar, para te encontrar? Alexandra, as pessoas podem me encontrar, sim, pelo meu contato, né? Por ligação, por WhatsApp. O meu contato é 54999040458. Muito bem. Voltamos semana que vem com mais um Prosa sobre a Vida, mais assuntos aí relacionados à natureza humana, né? Essa parte da psicologia. Te agradeço, psicóloga, pela vinda, pela visita, mais uma semana. Lembrando que esse episódio e também todos os outros quadros vão ficar armazenados no nosso YouTube. Convido as pessoas a irem lá e podem olhar, né, na descrição aí quais são os assuntos que mais lhe têm interesse e assistir novamente. Podem nos enviar questionamentos também, né? Quem sabe a gente consiga de alguma maneira conversar sobre eles aqui no Prosa sobre a Vida. Voltamos semana que vem então e você fica agora com a nossa programação musical.